Boa noite, tudo bem? São 7h mais 9 e a gente está dando início ao Fórum Abril Seguro Chimerzal do Brasil. O Abril Seguro é um movimento de conscientização da importância dos ambientes industriais, da segurança nos ambientes industriais. E foi programado para acontecer no mês de abril. Isso porque, há alguns anos, neste mês acontece o chamado Abril Verde, que dedica ao mês a causas relacionadas à segurança industrial e considera assuntos relacionados à prevenção, saúde e também à segurança dos trabalhadores nos ambientes industriais. No último dia 7 de abril, nós celebramos o Dia Mundial da Saúde. E no dia 28 de abril, a gente vai relembrar o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Com esse objetivo de compartilhar conhecimento e disponibilizar informações, a Chimerzal teve essa iniciativa e reuniu as principais dúvidas, sugestões e temas do próprio público para serem discutidos aqui e ao vivo. Serão 4 encontros semanais durante este mês de abril. Os nossos especialistas vão estar por aqui tirando dúvidas e muito mais. E, a partir de agora, a gente tem aí este fórum, o Fórum Abril Seguro, e hoje é dia de falarmos sobre soluções e desafios para a mineração. Vem com a gente! Do meu lado direito, eu quero já começar a apresentar os nossos convidados. Rafael Diniz, coordenador de produto. Rafael, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho da sua área de atuação também para quem está nos acompanhando. Boa noite, Douglas. Meu nome é Rafael. Eu sou coordenador de produtos das linhas para indústria pesada e para atmosferas explosivas na Chimerzal. Sou formado em engenharia de controle e automação com pós-graduação em segurança do trabalho. A gente vem desenvolvendo esse trabalho aqui para tornar e expor também os problemas que nós temos nessas indústrias para o nosso público. Tá, do meu lado direito, então, o Rafael Diniz, e do meu lado esquerdo, o Luciano Perry. Perry ou Perry? Perry. 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 O Luciano é especialista em mineração. Luciano, por favor. Obrigado, Douglas. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui representando a Chimerzal nesse Fórum Abril Seguro. No tema de nosso conhecimento de mineração, eu sou promotor de segmento da linha de mineração, especialista em engenheiro mecânico, e estamos aqui para discutir temas referentes à segurança, automação e as melhores práticas no setor mineral, bem como no setor siderúrgico, portuário, cimentos, enfim, todas as indústrias que manuseiam granéis sólidos através de transportadores de correia. Pessoal, a gente, obviamente, vai falar de segurança no ambiente de trabalho e seria impossível nós trazermos essa live para você sem ter segurança. Por isso, nós estamos em um ambiente controlado, toda a nossa equipe, todo o staff está usando máscaras, nós estamos com distanciamento, mantendo o distanciamento social, inclusive com placas de acrílico, tudo para manter a segurança e, obviamente, álcool em gel espalhado por todo o estúdio, para que você em casa possa ter este exemplo e seguir esse exemplo também nas suas atitudes, no seu trabalho, enfim, onde você estiver. E, claro, a gente está falando também de um momento muito delicado que o mundo está passando. Esta pandemia global que vem trazendo dificuldades para todo mundo, para famílias e muito mais. Portanto, a Chimerzal do Brasil está com a campanha de doação de alimentos Chimerzal, com a intenção de ajudar famílias que estão passando necessidades em razão dos efeitos da pandemia. A Chimerzal iniciou uma vaquinha para arrecadar fundos para instituições da cidade de Boituva, cidade, obviamente, onde fica a fábrica Chimerzal, aqui em São Paulo. E se você puder contribuir com essa causa, obviamente, a gente vai ficar muito grato. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora aqui na sua tela e fazer a sua doação. Vale lembrar, viu? A doação é aberta. Qualquer valor é muito bem-vindo. Um momento em que a gente, obviamente, vai ajudar muitas pessoas.
E nós acreditamos que se cada um fizer um pouquinho, nós podemos atingir o objetivo, que é chegar a 30 mil reais, sabe até quando? Até sexta-feira, dia 16 de abril. Então vamos lá, todo mundo colaborando, um pouquinho de cada um, obviamente não vai fazer, com certeza não vai fazer falta para você e vai ajudar muita gente. E com isso, se a gente chegar a esses 30 mil reais, a Chimersal vai dobrar este valor para entregar às instituições. Então, se você puder, junte-se a nós, porque quem tem fome tem pressa. Se você conhece o blog da NR12 Chimersal, eu vou te convidar a fazer mais uma coisa. Lá você vai encontrar conteúdos exclusivos sobre normas e serviços de adequação para todos os setores industriais. Ó, lá tem esclarecimento de dúvidas sobre a NR12, você pode realizar treinamentos online, vai ter acesso a e-books exclusivos também, e tem ainda o podcast Chimersal. E muito, muito mais. Quer ter todas essas informações facinho aí na palma da sua mão? Então faz o seguinte, aponta já a tela do seu celular para o QR Code, que também está aparecendo aqui na sua tela, e você vai ficar por dentro de todas as novidades que a Chimersal traz para você durante todo o ano, durante todo mês, sempre que vem trazendo, que vem acontecendo novidades, a gente vem trazendo para você. Vamos lá? Dar início a este fórum e conversar um pouquinho mais com os nossos especialistas. Afinal de contas, as dúvidas foram vocês que trouxeram. E vocês podem também interagir conosco por meio aí do chat no YouTube. Então, você que está com a gente no YouTube, tem o chat, manda sua dúvida, manda sua sugestão e a gente vai trazendo aqui ao longo do programa. Para começar, a gente vai falar sobre como especificar produtos de segurança para a mineração. Como especificar produtos de segurança para a mineração. Quem vai começar falando junto com a gente é o Rafael Diniz, ele que é coordenador de produto. Rafael, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Bom, muito bom, Douglas. Vamos conversar aqui, então, primeiro a respeito de como especificar os produtos de segurança. Primeiro, vamos dar aqui um cenário do que é um ambiente de mineração. Nós trouxemos a imagem aqui do slide para poder tentar que o público entendesse qual que é o ambiente a qual a mineração está normalmente submetida. Então, nessa imagem aqui, nós temos uma escavadora com transportador de correia, tá? E nela nós podemos ver que todo o material é gigantesco, todo o material é extremamente robusto, maquinário pesado, exposto ao tempo, exposto à sujeira, exposto a poeiras, exposto ao calor, exposto à trepidação. Então, esse material que ele vai ser especificado para segurança na mineração, ele tem que ser um material que vá ser resistente a tudo isso e também respeitar as normas de segurança. Então, o que nós recomendamos que seja feito? Primeiramente, que seja feita a visita em campo. Na visita em campo, nós vamos verificar quais são os maquinários instalados, como eles interagem entre si e qual que seria ali a interação do meu dispositivo de segurança que vai ser instalado com os demais maquinários, com os demais equipamentos que lá já estão instalados. Dessa maneira, nós conseguiremos garantir o melhor funcionamento como um todo. O segundo requisito é a robustez do equipamento. Na imagem anterior, nós mostramos o ambiente da mineração ali, qual ele está submetido. Na live anterior, foi mostrado que um produto de segurança, ele pode ter características diferentes de acordo com o ambiente em que ele está instalado. Foi dado como exemplo o ambiente alimentício, que é diferente do ambiente industrial. O nível de limpeza que um ambiente alimentício está sujeito é outro. Da mesma maneira, nós temos o nosso ambiente de mineração, que ele está sujeito a diversas intempéries. Então, ele deve ter um material mais robusto, capaz de suportar todas essas dificuldades, todo esse ambiente agressivo, para que tenha a maior vida útil possível. E, por último, nós temos que também
respeitar as normas técnicas de segurança aplicáveis. Nessa questão de norma técnica, nós podemos entrar aqui em 2 universos. Vamos dizer ali que o primeiro universo é a norma técnica que diz respeito ao meu dispositivo de segurança. Nesse caso, a gente pode entrar como exemplo aqui a IEC 60947-5-1, que traz os requisitos para dispositivos elétricos de comutação. Então, dentro da nossa chave de segurança, para que ela seja considerada segura, o dispositivo de comutação tem que obedecer essa norma técnica. Já num segundo cenário, nós temos as normas técnicas que o maquinário deve obedecer, deve seguir, para que ele seja categorizado como um maquinário seguro. E aí nós podemos citar aqui a ABNT-NBR 13759, que diz respeito às dispositivos de segurança de parada de emergência. Essas normas, como foi dito ali na live da semana passada, elas são subdivididas em 3 níveis, e aqui, para hoje, nós vamos trazer uma norma em específico, que é a ABNT-NBR 13862. A ABNT-NBR 13862 diz respeito aos transportadores contínuos de correia. Então, o que é um transportador contínuo de correia? Luciano, você pode nos ajudar aqui a dar uma elucidada no que é um transportador contínuo? Claro, Rafa. Mais uma vez, boa noite a todos. Contextualizando, né, o transportador de correia é um equipamento de fluxo contínuo de materiais, desde a extração de um determinado minério na operação de mina, passando por processo de beneficiamento nas instalações de tratamento, até embarque nas áreas de carregamento de trens, que seguem para uma área portuária, fazem um mix, um blend de produtos também para atender a qualidade, especificações de clientes, e seguem até o carregamento do navio. Então, todos esses setores, segmentos que contêm transporte e manuseio de granéis sólidos, existe um transportador de correia instalado, tanto contínuo, em transportador propriamente dito, quanto transportadores embarcados em grandes equipamentos, máquinas de pátio, empilhadeiras, recuperadoras, viradores de vagões, carregadores de navio. E falando com relação às normas, né, tanto a NR12 quanto a NBR 13862, que chama atenção com relação à segurança, são normas que vêm para aumentar a segurança nesses equipamentos, porque são equipamentos rotativos, dinâmicos, que geram riscos operacionais, e a ideia é cercar, proteger os equipamentos, proteger processos, proteger pessoas. Por isso a importância de equipar essas grandes máquinas com soluções de segurança e automação, performando de acordo com as especificações e a normalização que a gente tem hoje no Brasil. Legal. Bom, então, entrando agora na norma sobre correias transportadoras, nós vamos dar uma olhada um pouquinho mais a fundo no item 4 da norma, que são os requisitos, tá? O item 4.1 vai trazer quais são os pontos perigosos da máquina, da correia transportadora, como localizá-lo ali e quais são os equipamentos envolvidos. Já o item 4.2 é realmente o que nos interessa. Ele diz respeito quais são os equipamentos de segurança elétricos e mecânicos que devem ser instalados na correia transportadora. Entrando agora aqui, então, no item 4.2.1, que são as chaves de emergência pré-tensionadas por cabo. Esse item, nós temos aqui um pequeno parágrafo dele, que diz que esses dispositivos, as chaves de emergência pré-tracionadas por cabo, elas devem ter detecção de cabo rompido. Por que elas devem ter essa detecção? Para assegurar que o equipamento irá realizar uma parada de emergência numa situação de emergência. Caso o equipamento não tenha, pode acontecer do cabo não acionar a chave e o equipamento continuar funcionando. Luciano, é realmente comum que as chaves instaladas em mineradoras, em transportadores contínuos, não tenham essa detecção de cabo rompido?
Não só é comum, como é comum também não haver instrumentação alguma em determinadas situações. Por isso, tão importante a questão normativa e de regulamentação desse setor. Posto isso, quando você tem um conjunto de dispositivos eletrônicos de segurança instalados, aí sim entramos nessa questão de cabo pré-tensionado e detecção de cabo rompido, justamente para quê? Assegurar que o dispositivo foi de fato acionado e prevenir contra falsos alarmes, atuação indevida, justamente por quê? Porque esse dispositivo vem para aumentar, fazer a redundância de segurança e justamente entrar em atuação somente, se necessário, em função de alguma questão de emergência de fato. Bom, agora vamos passar então para o item 4.2.2. O item 4.2.2, ele diz respeito às chaves de desalinhamento. E a norma nos traz os 6 pontos que é recomendada a instalação. E eles são: próximo ao tambor de cabeçote, o tambor de cabeça, próximo ao tambor de recuo, próximo ao tambor de acionamento, próximo ao esticamento de correia no ponto de retorno, próximo ao tambor de cabeça dos trippers e próximo aos locais especiais, tá? E que são esses locais especiais? São quaisquer locais em que aconteça alguma situação em que possa trazer dano à correia, como, por exemplo, chutes. Nós temos agora aqui também os itens 4.2.3 e o item 4.2.4, onde são tratados sobre chaves de velocidade e chaves de sonda, respectivamente. Chave de velocidade vai ter como função detectar o aumento da velocidade ou a subvelocidade da correia, assim causada por qualquer dano, qualquer modificação no fluxo normal do transporte do granel. Já o item 4.2.4, ele é responsável por detectar o entupimento nos chutes ou nas áreas de transferência. As chaves de sonda mais comuns que são instaladas são as chaves tipo nível, acionamento por inclinação. Então, irá acumulando o sólido, o nível irá sendo inclinado até atingir o recomendado ali, até atingir o que a empresa ali, o que a correia transportadora tem como capacidade. Tendo esse acionamento, aí é entrado a situação de emergência ali, que está prevista nos procedimentos administrativos da empresa responsável. Seja ele você parar a linha ou operar com velocidade reduzida até que seja resolvido o problema. Nós temos agora aqui o item 4.2.5, que traz respeito às chaves detectoras de rasgo de correia. Na norma, nós temos também ali um pequeno trecho que nós retiramos, que diz respeito ao local de instalação. O local de instalação recomendado é até 30 metros após as áreas de transferências ou chutes. Dessa maneira, a chave irá ter... por que é recomendado nesses locais? Porque dessa maneira, a probabilidade de detecção do rasgo é muito maior. Luciano, tem mais algum detalhe na norma que você quer acrescentar sobre essa chave? Rafael, com relação a essa normativa que rege o posicionamento das chaves, tanto a chave detectora de rasgo quanto a chave de desalinhamento, importante isso, se antever com relação aos pontos principais de instalação. Imagina um britador primário lá na operação de mina, com um caminhão fora de estrada, basculando ali 300 toneladas de minério, com granulometrias de diversos tamanhos e pesos, no primeiro processo de manuseio. Então, a carga é muito alta e o estresse na correia também. Então, nesses primeiros 30 metros, tanto a chave de detecção de rasgo quanto a chave de desalinhamento são importantes para manter a correia centralizada, alinhada, tal qual a carga ser despejada na região central da correia, e especificamente a chave detector de rasgo ser instalada aos pares, tanto em paralelo quanto em formato de X, para gerar essa redundância na questão da segurança. Então, na área de alimentação, igual esse exemplo, também na alimentação de um alimentador de correias de sapata, de um virador de vagão no porto,
tanto numa área de retorno, numa estação de esticamento, tensionamento da correia, nos chutes, nas transferências, enfim, quaisquer desses pontos que existe mais estresse, mais solicitação de carga do transportador. Então, basicamente, para esses dois modelos, a gente tem essa atenção especial. Legal. Vamos continuar agora aqui com o próximo item. Antes de você falar no próximo item, Claro. Deixa eu dar um recadinho para o pessoal que está acompanhando a live aqui no YouTube. Se você tem alguma dúvida, tem bastante informação, né? Então, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para os nossos especialistas? Faz o seguinte, tem o chat aí no YouTube, você vai lá, deixa o seu questionamento, a sua dúvida, participa, interaja. E um outro recado para você, obviamente, já se inscreva no canal da Chimerzal do Brasil. Por quê? Porque sempre tem novidades. Vai lá, marca o sininho, dá o seu joinha para você receber as novidades que a Chimerzal traz para você, sempre trazendo novidades para você. E, mais uma vez, eu te convido a participar da nossa campanha, né? Essa campanha para ajudar quem realmente está precisando nesse momento. Então, tem um QR Code para você aqui na sua tela, você pode apontar a câmera do seu celular e a gente tem que chegar aos R$30 mil em doações até a próxima sexta-feira, dia 16. Por quê? Porque se a gente chegar aos R$30 mil, a Chimerzal vai dobrar este valor e vai fazer aí o repasse às instituições para ajudar as pessoas que estão sofrendo neste momento em que o mundo inteiro vai vivendo aí o período de pandemia por conta da Covid-19. Então, aponta aí a câmera do seu celular, qualquer valor é bem-vindo, a gente precisa chegar a estes R$30 mil para que a Chimerzal possa dobrar esse valor e a gente, obviamente, poder ajudar quem mais está precisando neste momento. Rafael, a gente continua aí e já aguardando, né, a participação do internauta que está acompanhando essa live, fazendo perguntas também. Com certeza, muito importante a interação de vocês, porque assim a gente consegue trazer o tema para mais próximo de vocês, a gente consegue realmente ir ali na raiz da dúvida. Esses temas que nós estamos debatendo hoje já foram selecionados por vocês ali durante uma votação e foram os mais recomendados, então nós estamos trazendo as informações que vocês solicitaram. Qualquer dúvida que for gerada aqui durante a nossa apresentação, a gente irá responder. Continuando aqui, nós temos então o item 4.2.6, que vai dizer respeito às chaves fim de curso, e o item 4.2.7, que diz respeito às sirenes de emergência. Em específico, no item 4.2.6, nós temos um requisito que exige a ruptura positiva dos contatos, ou seja, a garantia de que o contato normalmente fechado irá abrir numa situação pré-determinada. Seguindo agora aqui para os últimos dois itens da família do item 4.2, nós temos então os dispositivos de freio e contra-recuo, e nós temos os painéis de comando local. É interessante ressaltar que jamais um dispositivo de frenagem deve ser utilizado como contra-recuo, e, além disso, sempre que um dispositivo de frenagem estiver presente na correia transportadora, ele deve ser atuado no caso da falta de energia. Com relação aos dispositivos de comando local, eles são necessários, pois as correias transportadoras são quilométricas. É preciso termos um dispositivo local para que, em alguma situação de emergência, o operador possa fazer uma manobra simples, um início, uma parada, uma situação ali de diminuição de velocidade, algum controle que vai ser necessário para garantir a segurança tanto da máquina quanto do pessoal envolvido. Luciano, tem mais algum comentário que você queira adicionar sobre esses itens da norma? Olha, com relação aos botões, né, de acionamento, principalmente nos transportadores, existe um painel de controle, um painel de comando de acionamento e também de emergência, ou seja, além das chaves que a gente tem instaladas ao longo do transportador, igual você falou, pode ser quilométrico, igual um TCLD, né, transportador de correia de longa distância, ou até menores, mas de qualquer maneira existe um painel local com esses comandos básicos, e durante uma inspeção, caso ocorra uma necessidade de acionamento em função de uma emergência, é importante ter esse painel e que o operador ou o inspetor faça esse acionamento nessa posição. Com relação, Rafael, às chaves fim de curso que você mencionou, elas são muito utilizadas nas máquinas de pátio,
né, que são essas máquinas? As empilhadeiras, as retomadoras, e existem também as empilhadeiras retomadoras, né? No mesmo equipamento você tem operação de retomada de minério e empilhamento. Então, numa operação de pátio, onde você tem, às vezes, no mesmo trilho, 2 máquinas, você tem, além das chaves fim de curso, para fazer o controle de posição, controle de frenagem, inércia de máquina, você também tem o sensoriamento anticolisão. Por quê? Porque uma máquina pode estar retomando e a outra recuperando, e outra empilhando, e existe esse risco. Então, é importante também essa questão dos sensores de colisão, anticolisão, e das chaves fim de curso, com e sem redundância, com e sem retenção, perdão, para fazer esse trabalho de redundância, né? Então, assim, além das chaves pesadas, também a questão das sirenes, as botoeiras e também comandos, painéis, enfim, são muitos dispositivos que a linha pesada oferta para a instalação em áreas de mineração e também, como eu falei, na indústria siderúrgica, portuária e de cimentos. Legal. Só fazendo agora aqui, Douglas, um breve resumo sobre essa questão. Então, como especificar um dispositivo de segurança para um produto de mineração? São 3 fatores que nós vamos levar em consideração. Segurança do próprio dispositivo, norma técnica que o dispositivo irá obedecer, a interação do dispositivo com os demais maquinários já instalados e a robustez do dispositivo. Tá certo. A gente está conversando hoje com o Rafael Diniz e também com o Luciano Perry, o Rafael que é coordenador de produto e o Luciano que é especialista em minerações. E vale sempre destacar, na sua tela também aparece um QR Code, onde você vai apontar a câmera do seu celular e vai ser direcionado para o blog da Chimersal, lá no blog da NR12. Todas as informações, de repente você tem dúvida, de repente você perdeu algum item do que está sendo explicado, do que está sendo comentado por aqui, você vai entrar no blog, tem muita informação bacana para você lá. E, mais uma vez, te convido a se inscrever no canal da Chimersal. Afinal de contas, se você se inscrever no canal da Chimersal, acionar lá o sininho, você vai ter sempre as notificações de vídeos novos, de novas informações que vão surgindo no canal da Chimersal aqui no YouTube. A gente vai falar agora do segundo item, mas antes, vamos participar, né, gente? Participar aí da nossa campanha de arrecadação de alimentos, dessa campanha que é tão importante no momento que o mundo está vivendo um momento difícil. O Brasil está vivendo esse momento difícil, então você precisa participar junto com a gente. Qualquer valor é importante e vai ajudar famílias que estão passando dificuldade. Aponta a câmera do seu celular. Você vai falar, nossa, mas o Douglas está falando de QR Code de um lado, QR Code do outro. Nós temos QR Codes para facilitar já a sua participação. Então, aponta a câmera do seu celular, qualquer valor vai ser bem-vindo e, obviamente, a gente vai ajudar as famílias aí. E se chegarmos aos 30 mil reais em doações, a Chimersal vai dobrar este valor. Isso é importantíssimo. Então, vamos participar. Vamos partir, então, para o item 2, Rafael e Luciano. Podemos ir? Vamos. Item 2, então, do nosso fórum Abril Seguro, diz respeito a como monitorar remotamente aplicações de grandes extensões. E aí eu já vou deixar até fazer uma pergunta para você, Rafael, você vai explicar tudo isso, mas a gente sempre que trabalha com imagem, com TV, com rádio e tudo mais, hora ou outra a gente precisa fazer um acionamento remoto, precisa fazer algum tipo de manutenção remota. Dá para fazer isso também, então você vai falar que dá para fazer isso também no maquinário de mineração, nesse maquinário um pouco mais pesado. Exatamente. Então, primeiro, antes da gente explicar como isso daí é feito nesse tipo de maquinário de mineração, vamos voltar ali para o cenário da mineração, vamos explicar o porquê que isso é necessário, tá? Na mineração, como foi dito, as distâncias são quilométricas. Nós temos transportadores de correia de 3, 5, 7 quilômetros de extensão. Então, nós precisamos reunir as informações sobre o estado desse equipamento em um só local, para poder facilitar a operação da linha como um todo. Então, aqui nós vamos trazer quais são alguns dispositivos que nós temos presentes hoje na mineração.
nós temos ali os equipamentos autônomos. Eles podem ser desde caminhões autônomos, unidades autônomas que estão trabalhando na mineração, transportando carga de um local ao outro, através de sinal de GPS, telemetria, sensores para evitar a colisão. Nós temos também ali já um cenário totalmente oposto a esse. Nós temos as unidades truckless. Qual é a diferença, então, para essa unidade truckless? São unidades onde a carga, o transporte, ocorre na ausência dos caminhões. Ele é feito 100% através de correias transportadoras. Então, vai ser muito mais crítico esse monitoramento da carga através delas, porque todo o fluxo depende delas. Nós temos ali, então, um terceiro equipamento que hoje a tecnologia já nos dispõe aqui, que são os drones, para poder fazer um monitoramento remoto de algumas áreas, de algumas instalações. Eu acredito que o Luciano consiga dar mais alguns exemplos sobre a utilização dos drones, né, Luciano? Sim, Rafa. Referente, inclusive, à questão aí, né, da operação autônoma, já é uma realidade, né, tanto para caminhões fora de estrada e máquinas de pátio de novo, né, chamando as máquinas de pátio, inclusive nesse tema, né, de monitoramento à distância. A mina está lá onde ela está, né, o minério está lá, a reserva, a jazida está lá naquele ponto. Então, o que tem que ser feito? Buscar esse minério. E ele está numa posição tal que a extração vai demandar transporte, muitos transportadores. Por quê? Porque, às vezes, provavelmente as usinas, né, as instalações de tratamento, elas vão ficar, como você falou, 3, 7, 10 quilômetros de distância. Por quê? Porque o tratamento ele vai exigir prédios, né, instalações prediais, uma área maior uma área de fato maior para o manuseio, o transporte e o armazenamento, também a área de carregamento. Então, pode passar também, o transportador pode passar por área de preservação ambiental, o que tem acessos restritos. Então, é importante essa questão da operação autônoma e também desse monitoramento à distância. E com relação a drones, né, tanto também na parte das operações, e hoje também existe um monitoramento das barragens de rejeito com drones, né? Existe uma tendência hoje de descaracterização de barragem, desmobilização, com as tecnologias que estão chegando aí, já presentes em algumas unidades, que é o sistema de filtragem de rejeitos a seco, ou seja, pelo próprio nome, o processo vai demandar menos água e vai ser feito o quê? Um empilhamento desse material, com redução do consumo de água, e essa água vai voltar para o processo, esse custo de armazenagem também vai ser menor. Então, os drones também, hoje, eles operam com essa questão de monitorar o estado da barragem, como que ela está performando com relação aos níveis, né? E todas essas tecnologias que estão chegando aí, para o TCLD também. O truckless, na verdade, é o quê? Operação sem caminhões. Então, você tem a escavadeira lá naquela primeira foto que a gente mostrou, fazendo a extração do minério e já embarcando num transportador. Aquela escavadeira, ela é móvel, ela vai pegando o minério, vai fazendo a extração e vai mandando para o transportador. Esse transportador vai mandar para a instalação de tratamento, né? E esse transportador que vai ser esse de grandes proporções, que vai demandar, de fato, todo esse sensoriamento, esse aparato tecnológico para fazer esse monitoramento, controle à distância, para assegurar que o processo está contínuo, o processo está capaz, está confiável e que as informações que chegam são verdadeiras, e para que a parte, por exemplo, de inspeção seja feita somente sob demanda, que as manutenções sejam feitas dentro das programações e que o fluxo siga. Beleza, perfeito, Luciano. Então, aqui você também já nos trouxe o ATCLD, transportador contínuo, transportador de correia longos, certo? Então, nós vamos aqui trazer basicamente aquilo que você já disse. O que são esses TCLDs? São os nossos transportadores longos, tá? Que as distâncias são quilométricas. E aí nós entramos nas dificuldades deles, que são algumas dificuldades de acesso, dificuldade de instalação desses próprios equipamentos. Então, dessa maneira, os dispositivos são necessários. Mas agora sim, vamos entrar ali, de fato, na resposta da pergunta. Como é feito esse monitoramento? Esse monitoramento ele é feito através do endereçamento dos dispositivos que estão instalados.
Esse endereçamento é feito para que seja possível a identificação do local em que o dispositivo está sendo acionado, e dessa maneira a equipe de manutenção ser ágil, ser precisa. O tempo de manutenção seja o menor possível daquela situação. Então, após ser feito o endereçamento, nós temos que ter um protocolo de rede de comunicação. Os protocolos de comunicação, nós podemos citar aqui diversos. Entre eles ali nós temos a rede Ethernet IP, nós temos também a rede Profibus, são redes industriais, digamos assim, mais genéricas, mais comuns de encontrarmos nos mais diversos tipos de indústria. Mas nós também temos aqui uma rede que ela é específica para comunicação em longas distâncias, que é a rede do P-Line. A rede do P-Line, ela foi desenvolvida para uma atuação em dispositivos de automação para até 10 quilômetros de extensão e mais de 120 dispositivos. Se for para dispositivos de segurança, nós conseguimos 5 quilômetros de extensão e até 63 dispositivos, isso sem a necessidade de repetidor de sinal. Além disso, é uma rede que vai monitorar o dispositivo somente através de um par de fios. O custo com cabeamento também é baixíssimo devido a essas características. Aqui a gente traz uma imagem do que é necessário para compor, então, a rede do P-Line. A rede do P-Line ali precisa do item número 1, que é um gerador de canais. Se for uma rede do P-Line de segurança, nós vamos precisar ali do item 2 e item 3, item 2 sendo o dispositivo de endereçamento e o item 3 o dispositivo de segurança. Se for uma rede do P-Line somente de automação, a gente vai precisar do item 1 e 2. Também temos diversos dispositivos ali para fazer a comunicação da rede do P-Line com a nossa rede industrial. Então, nós temos gateways para que seja feita a transcrição dessa informação para os protocolos mais comuns, para o protocolo DeviceNet, por exemplo, para o protocolo Profibus, entre outros. Então, assim, Douglas, a manutenção não consegue ser feita remotamente devido a algumas características do local, mas a manutenção, o sinal ele é acusado de maneira cirúrgica, onde é necessária a manutenção dentro de uma distância quilométrica. Aí você, obviamente, vai acabar evitando gasto desnecessário, né? Correto. Conta se o técnico responsável, se o operador responsável conseguir detectar esse problema, ele vai direto no local e evita aí aquela busca que a gente imagina que deve acontecer. Exatamente, exatamente. Tá certo. Você tem uma dúvida também? Quer partilhar aqui com a gente? Então, no chat aqui do YouTube, você tem o canal direto para tirar as suas dúvidas neste fórum Abril Seguro aqui da Chimersal do Brasil. Lembrando sempre, e todo instante eu vou lembrar você disso, nós temos esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Por que serve este QR Code? Para que você possa participar da campanha, você possa fazer a sua doação. E se nós chegarmos até a próxima sexta-feira, dia 16, hoje é terça, se até sexta-feira, dia 16, nós chegarmos aí ao montante de R$30 mil, a Chimersal vai dobrar este valor. E a gente vai poder ajudar muito mais famílias que estão ali, que residem ali na cidade de Boituva, que são atendidas pelas entidades assistenciais de Boituva. Vale destacar também, nós estamos falando de segurança em locais de trabalho, e mais uma vez eu reforço para você, todo o aparato, tudo que está acontecendo aqui, nós estamos em um ambiente seguro, um ambiente controlado, nós estamos mantendo o distanciamento social, toda a nossa equipe de staff também está usando máscaras. Por quê? Porque não teria sentido nós estarmos falando de segurança para você e nós não tivéssemos também essa segurança. Então, por isso, é sempre importante a gente estar lembrando o que está acontecendo aqui. Bom, este é o Fórum Abril Seguro, lembrando aí do Abril Verde. E agora, a gente chega no terceiro ponto, impactos nos custos com correias paradas. Rafael, você fala também, ou eu passo direto para o Luciano? Então, Luciano Perri, especialista em mineração, vai falar um pouquinho sobre impactos nos custos com correias paradas. Obrigado, Douglas. Bom, o conceito de impacto remete à questão de gestão de risco, né? Se um impacto ele é percebido, a gestão de risco ela tem que tomar ações que mitiguem esses impactos, né?
E com relação a custo embarcado em transportadores, quando a gente fala de custo de correia parada, é o pior custo possível, porque a correia, o transportador de correia, ele é um ativo, né? Ele entra no CAPEX das empresas, né? Nos investimentos de projetos de capital, e ele tem um custo operacional, um custo de depreciação, de obsolescência, e ao longo da vida útil ele vai performar e vai ter todos esses custos inerentes à aplicação dele. Quando a gente fala de um dano que ocorre em uma correia em função de rasgo, desalinhamento, algum tipo de evento que não foi identificado e fez com que a correia parasse de fato, esse custo ele pode ser da ordem de dezenas de milhares de dólares. Falamos em dólares por quê? Porque todo o mercado de mineração é balizado em dólar, né? Então, tanto a hora parada, quanto a indisponibilidade do transportador também, ou seja, se você tem um equipamento, mas ele não está disponível, ou seja, ele não está produzindo, né? E essa é uma combinação de um indicador de desempenho que as empresas utilizam, né, nas suas engenharias, que é com relação à produtividade da planta, produtividade dos equipamentos, a disponibilidade física que a manutenção entrega para a operação e a utilização de fato pela operação. Então, a gente tendo esses indicadores em conformidade, a planta está operando, os equipamentos estão operando normalmente. Quando acontece um dano em quaisquer situações, quaisquer interfaces ou equipamento que faça com que a correia pare, e aí ela simplesmente não consegue atender a sequência da operação, que eu falo a sequência, porque como a mineração é uma indústria que opera através de um sistema integrado, nós estamos falando lá de mina até o porto. Entre a mina tem usina, ferrovia, tem operação de pátio, tem operação de estoque, de transporte. Então, a gente tem várias interfaces nas várias unidades de negócio, com vários equipamentos envolvidos. Se acontece um evento de dano, de um incidente qualquer, dependendo da linha, ela para de performar. O porto, ele é um cliente interno da mina, né? A usina é um cliente interno da mina. A ferrovia é um cliente interno da usina. Então, existem clientes internos que vão precisar fazer com que o reparo aconteça, e esse reparo vai entrar numa situação de manutenção corretiva que não é o cenário ideal. Existem os planos de manutenção que as engenharias de manutenção já desenvolvem, os cronogramas físico e financeiro ao longo do ano, justamente para essas intervenções relevantes de custeio, de investimento. Então, quando acontece um dano, de fato, ele tem que ser mensurável, tanto em questão, principalmente, segurança, né, que é um perigo uma correia parar de repente por quaisquer dessas situações de rasgo, desalinhamento, entupimento em função de um controle de nível que não foi feito ou de algum dispositivo que não acionou, e o controle também através da sala de controle, do eletrocentro, do supervisório, talvez também não aconteceu, também como no centro de controle operacional, enfim, todas essas unidades remotas de controle têm que estar trabalhando em conjunto, em paralelo, para garantir que, caso ocorra uma situação de dano, que haja uma ação de reparo ou de substituição da correia ou de rearme de alguma chave que, porventura, tenha sido acionada ou algum alarme que aconteceu, e também com relação ao sincronismo, né, a sequência das operações, ou seja, começou um carregamento, ele começar, seguir e terminar, né, dentro da unidade onde ele está, seja na mina, na usina, no porto, enfim. Então, a gente sempre está mostrando transportadores, né, simples, em posição de subida, descida, eles fazem essas movimentações, então existe sempre uma transferência, sempre uma área de desembarque, de descarga, uma área de alimentação. Nesses pontos pode acontecer o dano, igual a gente falou anteriormente, e nessas áreas é preciso ter um cuidado maior. Então, as capacidades horárias, né, que a gente também debate bastante aí no nosso universo, são enormes, né? Um transportador pode ter uma capacidade aí, dentro de uma máquina de pátio, de 8.000, 10.000 toneladas por hora, né?
Um carregador de navio hoje, já de projeto, 20 mil toneladas por hora. Um navio hoje já existe, já opera 400 mil toneladas. Então, assim, se uma correia para por 1 hora, olha a tonelada a hora que está sendo deixado de ser transportado. Se o navio está lá esperando e ele não é alimentado, não está só ele lá no porto, existem 40, 50 navios na barra aguardando o sequenciamento para as operações. Um navio chega, carrega, vai embora, já tem outro na fila. Existe uma fila de navios, né? Assim como existe uma fila nos trens, né? Então, existe todo um sincronismo da operação que, se um equipamento falha no meio do caminho, né, entre as interfaces, o efeito é muito grande, né? Então, no caso dos navios, existe um termo internacional de demurrage, que é uma multa diária, que é cobrada em função desses atrasos, na casa de dezenas de milhares de dólares também. Então, assim, os custos, eles são muito altos em função de toda essa cadeia de ocorrências, esse efeito dominó que ocorre no segmento. Então, assim, a questão da gestão de risco, ela tem que ser muito bem gerida, né, a administração desses efeitos. Por quê? Porque, caso aconteça, já existia um aprovisionamento de recurso para ser tomadas ações que façam com que a operação volte o quanto antes, dentro dos parâmetros de segurança, né, cercando os equipamentos com todo o aparato de segurança e de automação, porque a operação é contínua, né? O próximo tópico nós vamos falar de continuidade. A operação é contínua, não é uma produção seriada, mas é sequencial, né? Todos os setores, as interfaces, elas são interdependentes entre si. Então, se um setor, se uma ponta ali, se um elo falha, o restante da cadeia falha, né? Então, por isso que o custo, a questão de impacto de custo, chama essa questão de gestão dos riscos, porque é uma operação que tem risco embarcado, né? Operação de linha pesada, indústria de base, né? De extrativismo, e por isso que tem que ser cercado todos esses custos, e desde a concepção do projeto até esse custo de desembolso em função de danos. Tá certo. A gente continua trazendo para você este Fórum Abril Seguro, aqui pela Chimerzel do Brasil. Lembrando que o conteúdo desta live, a live de hoje do Abril Seguro, a Chimerzel vai disponibilizar todo este material apresentado hoje. E como você faz para receber esse conteúdo, o conteúdo desta apresentação? Acessa o QR Code que está aí na sua tela. Douglas, mas tem mais um QR Code? Gente, facilitar a sua vida, assim você não precisa lá ficar procurando, pesquisando. Você acessa, aponta o QR Code, a câmera do seu celular para esse QR Code, você tem todas as informações. Aí você vai solicitar essas informações por meio aí da página e em breve vai receber um e-mail com todas essas informações. Eu vou até pedir licença aqui antes do Luciano, do Rafael, se ele quiser complementar mais alguma coisa, para registrar que você está participando. O Matheus Bonates, o Enildo Júnior, Wagner Quintal, tem muita gente participando aqui na live no YouTube, e você pode participar junto com a gente, Geraldo Silva, André Quintel, muita gente. Então, fala para a gente também da onde você está assistindo, da onde você está acompanhando esta live também. Rafael, você quer complementar alguma coisa das informações passadas pelo Luciano? Sim, a gente pode tomar ali como exemplo breve disso que o Luciano falou, desse custo elevado num transportador, com essa situação que aconteceu recentemente no Canal de Suez. Vamos imaginar ali o Canal de Suez como uma correia transportadora de navios. Um navio causou o entupimento dele, causou que ele ficasse parado, e o dano calculado ali, o prejuízo calculado, é na ordem de 9 bilhões de dólares por dia. Ficou uma semana parado, então nós temos aí um valor gigantesco. Então, devido ali à proporção de item, de valor de mercadoria circulando entre a correia transportadora e o Canal de Suez, mas é possível a gente ter uma ideia do prejuízo que é uma correia transportadora parada. Tá certo. Chegando então neste quarto item a partir de agora, e lembrando sempre, né, você
quer fazer a sua pergunta, quer participar, tem o chat no YouTube, você vai lá, deixa a sua pergunta, a gente já registrou algumas pessoas que estão participando e a gente vai trazer a sua participação também. Se não der tempo, os especialistas vão responder e você vai receber essa resposta também. Quarto ponto, quarto tópico de hoje, como garantir a operação contínua em sistemas de transporte. Luciano? Obrigado, Douglas. Na verdade, essa pergunta, ela corrobora com as anteriores, né? Ela complementa as anteriores, porque a gente, quando fala de continuidade, a gente está falando de previsibilidade, de confiabilidade, né? De produtividade também, né? De plantas industriais. E não diferente na mineração, né? Na operação das minas, dos portos, das usinas, das ferrovias. E nesse caso aqui, de operação contínua, a gente fala, né, fluxo. A operação, ela é um fluxo de material, um embarque no ponto A até um desembarque no ponto B. Podemos chamar o ponto A da mina, o ponto B na usina. Podemos chamar o ponto A um equipamento, um transportador de longa distância, o ponto B a primeira unidade de peneiramento dentro da usina. Então, assim, todos esses pontos onde há interface de sistema, interface de equipamento, de processo, dependem da continuidade. Então, a gente ter essa previsibilidade que, não, está retomando o minério lá na lavra, esse minério vai chegar na usina, vai passar pelo britador, vai chegar na usina, da usina vai ser processado, vai ser carregado no trem, o trem vai chegar no porto, vai passar pelo virador, o virador vai mandar esse minério ou para o navio diretamente, já é uma especificação que foi feita a blendagem nos pátios da mina, ou vai para a usina de pelotização, vai virar pelota tem um valor ainda maior que o de minério, ou vai para um pátio do porto e fazer um blend lá no porto, de acordo com o navio que está lá aguardando na barra, enfim. Tem vários cenários, né, várias opções. E aí, essa questão que precisa do quê? A continuidade, ela chama o quê? Justamente os aparatos os dispositivos, né, de automação e segurança, por quê? Para manter o equipamento confiável, para manter o equipamento operando, rodando, dentro das capacidades, dentro das especificações de projeto, né, nas velocidades, da carga, né, todos os controles inerentes ao processo, né, equipamento rotativo, dinâmico, enfim. Então, a gente precisa ter o norte de quê? De saber que o fluxo, para ser contínuo, todos os equipamentos eles têm que estar cercados de todos esses dispositivos, né? Tanto na parte de emergência, de segurança, né, com as chaves de emergência, e aí se for, por exemplo, grandes transportadores, de grandes extensões, chave de emergência com o cabeamento que assegure que a cada ponto, em toda a extensão, haverá um cabo para fazer a atuação, se necessário. Chaves de fim de curso e as chaves de desalinhamento, mesma coisa. Nas posições chave, onde tem que ser instalada de fato, conforme norma, conforme projeto. E as chaves de rasgo, né, as principais áreas que elas têm que ser instaladas justamente para quê? Nesses pontos, caso ocorra um dano, um princípio de dano, ela já vai ser atuada, ela vai avisar isso, né, já vai ter essa transmissão de dados para uma unidade de controle que vai poder tomar uma ação. Eu vou diminuir a velocidade do transportador, eu vou diminuir a altura do material que está sendo transportado, vamos mudar aqui a sequência aqui, vamos mandar esse material, em vez de para um pátio, vai para um outro transportador, enfim. Você conseguir tomar ações dinamicamente, sem parar o transportador, ou os transportadores envolvidos, né? Então, a questão, de fato, que envolve a continuidade é você ter todo o aparato tecnológico que você consiga instalar, monitorar à distância, fazer com que, de fato, que os dispositivos agreguem a segurança do equipamento, dos processos e das pessoas, né? Então, assim, ter menos pessoas também na área operacional, deslocar essas pessoas para as salas de controle, para as unidades remotas de controle, fazer também esse acompanhamento à distância, garantindo a continuidade dos processos, né? E as unidades internas, né? De novo, mina, usina, ferrovia,
como cada uma depende uma da outra, também elas trabalham entre si para garantir com que a continuidade ocorra, seja uma constante, desde a mina até o embarque no navio, né? Mineração basicamente é isso, extração, beneficiamento e embarque, né? O minério é um produto, é uma matéria-prima, mas no nosso universo de mineração ele é um produto final. Ele vai ser utilizado para algum processo na sequência. Ele vai para uma usina siderúrgica, ele vai para um outro país, né? Da mesma forma, as importações de fertilizante, carvão, nós temos essas operações nos portos, e também esses materiais são descarregados em descarregadores de navio, vão para pátios, vão para moedas, vão para trens, e dali são distribuídos Brasil adentro, né? Alimentar também a questão do agronegócio. O agronegócio, a gente tem também esses mesmos dispositivos aplicáveis ao mercado de agronegócio, que é um setor andando ali de lado com a mineração e que tem os mesmos equipamentos, transportadores de correia, chaves de desalinhamento, chaves de emergência, todo esse aparato da questão também da transmissão de sinais, né, das redes, do agronegócio também está inserido nesse universo. Por isso que a gente, como a gente trabalha com linha pesada, e a mineração é um dos mercados, mas mineração a gente pode entender como quaisquer, né, assim, os minerais como quaisquer materiais a granel sólidos que são transportados em correia, né? Cimento, carvão, areia, brita, os próprios fertilizantes, né, potássio, fosfato, e os granéis agrícolas, né? Então, é um universo muito grande, existe uma infinidade de conceitos, de procedimentos, o conhecimento é vasto, né? É um mercado muito amplo. Então, assim, a gente faz uma analogia aí do sequenciamento da operação, né? A extração na mina, o transporte, manuseio e o embarque no navio. Então, é basicamente isso. Mas, claro que nas entrelinhas existem processos, beneficiamento, embarque, enfim. É um universo muito grande, muito amplo. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso aí. A gente também trata com nossos amigos, colegas, clientes diuturnamente sobre esse assunto, porque é um assunto muito vasto, né? E o Brasil, ele é um player mundial nessa questão de mineração e agronegócio. Temos um subsolo muito rico e somos exportadores de commodities. Isso é bom para o país, porque faz com que entre em dólares, que a gente, como fabricante de dispositivos, a gente consiga fornecer para os clientes e assim poder fomentar maior desenvolvimento nosso também. Então, é um segmento de fundamental importância, é uma indústria de base, de extrativismo, e que ela é a primeira de uma cadeia de produção. Você que está assistindo aí no seu computador, no seu celular, tem minério aí. Se não fosse mineração, você provavelmente não estaria vendo, né? Tem cobre nos fios aqui, ó, nesse aparato todo aqui tem cobre. Então, assim, é uma indústria muito importante, gera riqueza, gera emprego, gera renda e gera desenvolvimento. Então, eu sou muito satisfeito de trabalhar com mineração. Esse evento está sendo muito bem visto, bem quisto por nossos parceiros, porque é um tema que a gente está hoje bem a nível Brasil, assim, de demanda de projeto, apesar de todo esse cenário internacional incerto, incerteza sempre tem, sempre haverá, mas a gente consegue ainda trabalhar num segmento que tem uma força muito grande. Tá certo. São 8 horas mais 8 minutos, a gente continua e já partindo para o encerramento, né, deste Fórum Abril Seguro, para a gente relembrar aí, o dia 7 de abril foi o Dia Mundial da Saúde, por isso a gente traz sempre esse tipo de discussão, e também o dia 28 de abril, que está chegando, é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. A gente tem que agradecer a você que participou durante todo esta live, né, aqui no YouTube. Agradecer você que está em todo o Brasil acompanhando. O Igor está lá em São José dos Campos, a Sara Castro em Timóteo, Minas Gerais, assim como o José Castro também em Timóteo, Minas Gerais. O Marcelo Araújo está em São Luís, no Maranhão. O Lucas Armelin, ele está aqui em Sorocaba.
Olha, aqui em Sorocaba, também no interior de São Paulo, Raquel e Lucien de Vitória, no Espírito Santo, o Renato Trindade em Vila Velha, no Espírito Santo, quem mais? Geraldo Silva em Recife, no Pernambuco, lá em Vitória, no Espírito Santo, ainda tem o Sebastião Bicalho, o Paulo Nunes, tem nome de craque, hein? Paulo Nunes está em Guarapari, lá no Espírito Santo, Wagner Quintel, Eliane Camargo e Célio Campos. Estes estão ali, ó, do ladinho, onde fica a sede da Chimersal, eles estão lá em Boituva. E a produção está me falando aqui que tem também a campanha do leite. Então, vou pedir para a gente relembrar a campanha do leite também, que é muito, mas muito importante. Campanha de doação de leite com a intenção de ajudar famílias que estão passando necessidades por conta aí dos efeitos da pandemia. A Chimersal também apoia esta campanha. Doe leite para a Associação Almater de Jundiaí. Você confere o QR Code agora aqui na tela. Mais um QR Code. Mas é para facilitar a sua vida, sempre facilitando a sua vida. E lembrando sempre que o próximo fórum, na próxima terça-feira, dia 20, a partir das 7 horas da noite, nós vamos falar sobre instalações elétricas em áreas classificadas. Então, a gente vai ter mais especialistas para falar um pouquinho mais para você. Então, já vou fazer mais uma vez, né, Rafael e Luciano, aquele convite. Vai lá, digita aí, ó, Chimersal do Brasil no YouTube, já entra no canal, marca o sininho para você receber as notificações, já deixa agendado aí para na terça-feira, dia 20, a gente falar sobre instalações elétricas em áreas classificadas. Assunto importantíssimo também, né? Com certeza, com certeza. Semana que vem eu estarei aqui de volta, então, acompanhado agora de outros colegas e acompanhado do Ricardo Zanata, nosso especialista em EX, e também do Estelito Rangel, nosso convidado, para poder trazer mais elucidação sobre esse assunto aí, tão importante também, e em especial ali vamos tratar sobre a agroindústria. Conto com vocês lá semana que vem, hein? Luciano, só posso agradecer a sua participação aqui nesse fórum, participação nesta live, tirar dúvidas do pessoal que está em casa, que está acompanhando. Tem uma pergunta aqui, ó. José Castro, ele está perguntando, e nas siderurgias também existem inúmeros transportadores de correias para o minério calcário, resíduos e rejeitos de diversos, enquanto a gente está recebendo a informação, diversos tipos. Enquanto a gente recebe a informação, vou lembrar mais uma vez, Luciano, antes até de agradecer a sua participação, lembrar que o pessoal participar da nossa campanha também para ajudar as famílias em Boituva, que são assistidas ali pelas instituições em Boituva. Então, aponta a câmera do seu celular para este QR Code, a gente precisa chegar a R$30 mil até sexta-feira, até o dia 16, e a Chimersal vai dobrar esse valor. E é importante a gente poder participar disso tudo. Então, participe qualquer valor, é muito bem. Vamos lá, agora a pergunta do José Castro. E nas siderurgias, também existem inúmeros transportadores de correias para minério calcário, resíduos e rejeitos de diversos tipos? Sim, Douglas, creio que seja até uma afirmativa isso, porque as siderurgias também, assim como as mineradoras, elas também operam pátios de materiais, né, pátios de carvão, resíduos diversos, né? Existe o próprio minério que vai para as siderúrgicas também, alimentar alto forno, alguns determinados especificações de minério, sinterfit, pellet fit, granulado, sinterfit vai para sinterização, coqueria. Então, assim, o segmento, né, de fato, mineração, siderurgia, ele está muito junto, né, ele anda junto, e no Brasil nós temos alguns parques instalados que a mineradora, ela fornece material, né, minério e carvão direto para a siderurgia, tá? E o que aconteceu recentemente, as siderúrgicas, as grandes siderúrgicas no Brasil, elas primarizaram as operações de minério, ou seja, elas têm as próprias minas hoje que fornecem minério para os processos siderúrgicos já dentro das especificações que precisam ser entregues para a parte de cearia, do alto forno, coqueria, esterilização, como eu falei. Então, de fato, né, existe essa atuação, essa presença de transportadores nas siderúrgicas, nas cimenteiras. Cimenteiras também operam alguns transportadores até diferentes um pouco aí de alguns que a gente já está acostumado,
em função do tipo de material, das distâncias da mina de usina, e também das áreas portuárias, né? Os portos, eles também operam transportadores, assim, e cada unidade dessa tem centenas de quilômetros de transportadores. Se você for somar tudo isso aí num sistema integrado, existe mais de 1.000 quilômetros de transportador de uma mina até o embarque no navio. Então, o transportador, de fato, ele é se não for o maior, ele é um dos maiores ativos de uma indústria de mineração, de siderurgia, enfim. Por isso a questão dessa gestão de ativos, desse cuidado com o equipamento, e aí sim também entrando, né, na questão de normas, regulamentações e de sensoriamento, né, a parte remota, transmissão de dados, porque é tendência, e também, assim, existe hoje também projetos de deixar o transportador mais esperto, né, um transportador smart, transportador esperto, ou seja, com várias variáveis de controle de processos autônomas também, tá? Então, deixar que ele opere, claro, com a intervenção humana, nunca vai deixar de ter, mas ele vai ter uma performance baseada na automação da sua operação. Então, assim, o que existe hoje, a tendência é automatizar ainda mais dentro dos parâmetros de segurança, que é o carro-chefe do nosso fórum aí durante esse mês de abril. Obrigado, agradeço a todos. Tá certo. Rafael, nosso melhor, muito obrigado por estar junto com a gente. Encontro marcado, né, rapaz? No próximo dia 20, terça-feira, você vai estar junto com a gente novamente. Com certeza, com certeza. Semana que vem vamos trazer, então, mais um assunto relacionado à segurança para a gente estar discutindo aqui no nosso Fórum Abril Seguro. Tá certo, então. A você que nos acompanhou até agora, o nosso melhor, muito obrigado. Encontro marcado na próxima terça-feira, a partir das 7 horas da noite. E se você ficou com alguma dúvida, eu vou te convidar a fazer o seguinte: vai lá no chat, deixa a sua questão, a sua pergunta, a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai tentar sanar essas dúvidas. Se nós não conseguirmos, nós vamos em busca dos especialistas e com certeza a gente tem o maior prazer de tirar a sua dúvida. E o próximo encontro está marcado, então, no dia 20, às 7 horas da noite, às 19 horas, a gente vai discutir aí assuntos relacionados às instalações elétricas em áreas classificadas EX. Se você tem interesse nesse assunto, se você conhece alguém que trabalha com isso ou que tem algum interesse nesse assunto, faz o seguinte: compartilha o nosso evento para a gente espalhar conhecimento em prol deste evento que é tão importante, que é o Fórum Abril Seguro. Lembrando sempre, hein, até sexta-feira, dia 16, vamos fazer a doação. A gente vai ter o link também aí para você continuar acompanhando e fazendo a sua doação. Chegamos a R$30 mil, a Chimersal vai dobrar este valor e a gente vai ajudar muito mais pessoas, muito mais famílias. Um grande abraço a você, o nosso melhor, muito obrigado. Conteúdo da live de hoje, deste Abril Seguro, e lembrando mais uma vez, a Chimersal vai disponibilizar todo este material apresentado hoje. Como que você vai receber esse material? Você vai apontar a câmera do seu celular agora para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E aí você vai solicitar este material e vai receber um e-mail com todo este conteúdo. Sem contar que o conteúdo fica aí disponibilizado também, a palavra dos nossos especialistas vai estar disponibilizado também para você assistir ao longo da semana aqui no canal da Chimersal no YouTube. Nosso melhor, muito obrigado. Até terça-feira, dia 20, a partir das 7 horas da noite. Manda a sua pergunta e espalhe também muito conhecimento. Afinal de contas, conhecimento é uma coisa que a gente não pode guardar. Abraço, até a próxima. Tchau, gente.